E aí, turma, tudo tranquilo? Aqui professor Anderson Marques, de Geografia. Vamos tocar o barco, né? Vamos dar sequência aí na nossa matéria a partir do que nós fizemos na aula passada. Só recapitulando, na aula passada a gente trabalhou a União Europeia. E na União Europeia eu disse para vocês que aquele referido bloco possui as 4 integrações, ou seja, zona de livre comércio, mercadorias circulam entre os países sem barreira comercial, sem barreira alfandegária, pratica a união aduaneira, aonde os países membros, além de possuírem a zona de livre comércio, também cobram a tarifa externa em comum para os produtos de fora do bloco. Aprofundaram isso para um mercado comum, onde além dessas duas primeiras integrações existe também a livre circulação de pessoas. E por fim, adotaram a União Econômica e Monetária, onde além de ter a mesma política econômica e monetária, eles adotaram uma só moeda, que é o euro. Ok? Então posso falar que a União Europeia é o principal de todos os blocos do mundo, é o mais integrado. Só que existem outros blocos que também são importantes. Vamos começar a falar então do NAFTA. NAFTA é uma junção das primeiras letras de North American Free Trade Agreement, que na tradução literal é Zona de Livre Comércio, Acordo, né? Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Esse bloco econômico possui 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e esses 3 países combinaram a primeira de todas as integrações, a Zona de Livre Comércio. Nessa integração aqui é acordada a eliminação total das tarifas alfandegárias. Claro que essa eliminação total não começa com 100%. As economias vão se adequando e vão eliminando gradativamente. Então, prevê a redução até a eliminação total dessas tarifas. Quando eu digo que países de um bloco, como vocês estão vendo no mapa aqui, abrem suas fronteiras para a circulação de mercadorias, eu vou falar que esses países adotam a livre circulação de mercadorias, não de pessoas. É isso que a Zona de Livre Comércio prega. Para a gente compreender um pouquinho sobre a pujança, a importância desse acordo, vamos lá. O NAFTA possui as seguintes populações: no Canadá 35 milhões, nos Estados Unidos 326, no México 124. E isso vai totalizar quase 500 milhões de pessoas para poder servir como mão de obra, mercado consumidor, força de produção, enfim, certo? O PIB desses países mostram que os Estados Unidos têm uma disparidade assim imensa em relação aos outros dois, um PIB de quase 20 trilhões de dólares, isso lá em 2015, foram os dados mais próximos que eu achei, que eu encontrei. Perdão, 2017 e 2015 é para o analfabetismo. 2017 não está tão atual assim, mas de lá para cá também a economia mundial não cresceu muito, não vai ficar muito diferente disso não. Tá? Com relação ao PIB per capita, PIB é soma de tudo que é produzido no país. Com relação ao PIB per capita, é essa soma de tudo que é produzido dividido pelo número de habitantes do lugar. Os Estados Unidos têm um PIB per capita de quase 60 mil dólares por habitante, o Canadá de quase 50, o México de quase 20. Aqui a gente percebe que o México, apesar de ter uma economia mais poderosa que a do Canadá, tem um PIB maior, a distribuição de renda no México ela é pior um pouco na média do que a do Canadá, quer dizer, bastante pior, né? Não é um pouco. Com relação ao analfabetismo, aí os dados são de 2015, tá? Canadá e Estados Unidos basicamente eliminaram seu analfabetismo, o México ainda tem uma taxa elevada, 14%. Provavelmente esse 1% que tem nos Estados Unidos é de mexicano que migrou para lá, né? Provavelmente. Não tem nada que confirme isso não. Com relação à expectativa de vida, está fora de alinhamento aqui, mas o Canadá 81%, 80 anos, perdão, 81,9 anos. Os Estados Unidos 80 anos, o México 76,1. Nos 3 casos é relativamente alta a expectativa de vida. Ok? Avançando então, uma das grandes perguntas que se faz é o que mudou no México após o NAFTA. Melhorou, piorou, essa coisa toda.
A questão é que o México cresceu economicamente, isso é inquestionável, sobretudo devido à instalação de empresas estrangeiras que foram para o México aproveitar a mão de obra barata e a isenção de imposto de importação que o NAFTA proporciona. Essas indústrias chamadas de maquiladoras, que numa tradução literal é montadoras, mais ou menos isso, que realmente deu uma dinâmica para a economia mexicana. O problema é que a dependência econômica do México em relação aos Estados Unidos e o Canadá se aprofundou, uma vez que basicamente esses passaram a ser os dois grandes mercados compradores de produtos mexicanos, e o México se consolidou nesse processo aí como um grande exportador de matéria-prima, uma vez que produtos industrializados norte-americanos ou canadenses, estadunidenses ou canadenses entram no México sem imposto, consequentemente mais barato, certo? As desigualdades sociais no México continuam acontecendo, aliás, elas até aumentaram. O México continua como rota de imigrantes e de drogas na direção dos Estados Unidos. Então, a vida do México mudou no sentido de que a economia melhorou. Isso não significa que melhorou a condição social do país na mesma proporção, ok? Um segundo bloco que a gente vai falar aqui é o Mercosul, é o bloco do qual o Brasil faz parte. Mercosul, Mercado Comum do Sul. Aí tem um detalhe, pessoal, e eu gosto do detalhe. Mercado Comum do Sul não é um mercado comum. Vocês já aprenderam lá na aula passada que mercado comum é uma integração que prevê a livre circulação de pessoas, capitais, mercadorias, serviços. E aqui no Mercosul não tem livre circulação de pessoas, tá? Membros fundadores: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, isso em 91. Tratado de Assunção, é bom saber os tratados que criam os blocos econômicos, tá? Em 1994, no Tratado de Ouro Preto, o Mercosul expande com relação à integração, além da zona de livre comércio, aquela que prevê a livre circulação de mercadorias mediante a redução até a eliminação total de tarifas alfandegárias, avança para uma união aduaneira, que é um acordo que prevê a cobrança de uma tarifa externa comum para produtos que vêm de fora do bloco. Aí eu tive que fazer essa ressalva aqui porque ela é importante. Tem uma lista de exceções que protege alguns produtos, tanto para tarifa externa comum e em algumas situações para livre circulação de mercadorias dentro do bloco também. Como exemplo aqui, eu peguei esse exemplo do próprio livro de vocês, o leite e o vinho no Brasil. Na evolução do Mercosul, em 96 o México entra como membro associado, em 97 a Bolívia, 2003 o Peru, 2004 Colômbia e Equador. O que vai diferenciar um membro associado de um membro efetivo do Mercosul? Os membros efetivos, eles têm a obrigação de praticar a zona de livre comércio e a união aduaneira. Além de não cobrarem impostos entre si, eles cobram a mesma tarifa para produto que vem de fora. No caso dos membros associados, eles só têm a obrigação de cumprirem metas de zona de livre comércio. Em contrapartida, os associados não têm poder de decisão dentro do bloco, os efetivos têm. Ou seja, para qualquer membro associado virar efetivo, todos, e eu disse todos os efetivos têm que aprovar a entrada. Lembrando que os governantes fazem um acordo para adesão de um membro e os seus parlamentos têm que aprovar essa decisão dos governantes. Por isso, o nego solicita para entrar como membro em um ano, passa 3, 4 anos para entrar de fato. Tá certo? Em 2006, a Venezuela teve o seu pedido de adesão finalmente aceito. Aí eu tenho que contar para vocês que essa Venezuela não entra automaticamente não, é como eu expliquei agora há pouco. Os governantes chegaram à conclusão de que seria uma boa a adesão da Venezuela, e aí os parlamentos começaram a ser submetidos. No Brasil houve uma aprovação de imediato, na Argentina também, no Uruguai também, no Paraguai não. Então o Paraguai segurou a onda aí. No mesmo ano, 2006, a Bolívia solicitou a adesão. Então aqui está o Mercosul, contando com a Venezuela. Na próxima página vocês vão ver que a Venezuela já foi aceita.
e está suspensa inclusive. É um bloco grande, é um bloco importante. A população do Mercosul está na casa aí dos 200 milhões de habitantes. O PIB deste bloco está na casa aí de uns 3 trilhões e pouco. Todos os países do bloco têm passado por dificuldade econômica nos últimos anos, capitaneados pelas crises que aconteceram e estão acontecendo no Brasil. O Brasil é a grande mola propulsora desse bloco aqui. Mas, enfim, é um bloco também importante. Tá? Vamos falar das crises do Mercosul. 2012 aconteceram algumas coisas importantes. Primeiro, Brasil e Argentina, sofrendo com a crise internacional proveniente ainda da crise imobiliária norte-americana da época lá de 2009, resolveram estabelecer bloqueios para alguns produtos comercializados entre eles. E isso quebra a lógica do mercado comum, o aprofundamento do mercado comum. Perdão, mercado comum não, da zona de livre comércio, aquele em que os produtos circulam livremente sem tarifas alfandegárias. Na medida que começa a cobrar tarifa, vai furando o esquema. Após o impeachment de Fernando Lugo no Paraguai, o Paraguai é suspenso. Consideraram o processo do Fernando Lugo lá no Paraguai um processo errado. E aí o governo que assumiu foi taxado de antidemocrático por não respeitar as eleições. Enfim, suspenderam o Paraguai por conta disso até regularizar a situação. Eu posso fazer a leitura de que Fernando Lugo era um governo alinhado com os governos de esquerda da América do Sul, com Morales, com Lula, com Chaves, com a Kirchner, e aí vai. Com Cristina Kirchner na Argentina, com a Michelle Bachelet no Chile. Enfim, esse cara levou um golpe, porque o processo dele foi rapidíssimo. Se eu não me engano, 48 horas de um processo inteiro e o impeachment do cara. O Paraguai foi suspenso. O Paraguai sendo suspenso, atendeu a 2 propósitos de quem já estava do bloco. Primeiro, não aceitar a manobra que tirou o Fernando Lugo do poder lá, e aí suspendeu o Paraguai, e a adesão da Venezuela. Lembra que eu falei que o parlamento paraguaio não havia aceitado a adesão da Venezuela? Pois é, com o Paraguai suspenso, tinha 100%. Brasil, Argentina e Uruguai já tinham concordado. Em 2003, o Paraguai volta. Aí vem o detalhe, e eu gosto do detalhe. Para o Paraguai voltar, ele tinha que ter 100% do bloco, e a Venezuela já estava dentro. Ou seja, a Venezuela ficou com o Paraguai na mão, porque se eles reprovam a volta do Paraguai, o Paraguai não voltava. Mas não teve nada disso não. Aprovaram a volta do Paraguai e deu tudo certo. Em 2016, a Venezuela foi suspensa do bloco. Naquele bojo lá de encrenca entre o Maduro e a oposição, aquela coisa toda. Mas também por conta de ações do Hugo Chávez, a Venezuela acaba sendo suspensa sob a alegação de que não cumpriu alguns protocolos de eliminação de tarifas alfandegárias, de tarifa externa comum. Quer dizer, assinou um acordo, teve um tempo para cumprir esse acordo, cumpriu só parcialmente, mas muito parcialmente, acabou que a Venezuela foi suspensa. E essa suspensão acabou sendo aprofundada depois pela crise econômica e política, né, de autoridade que eles vivem lá hoje. Hoje não se sabe se quem governa a Venezuela é o Maduro ou é o líder da oposição, o Juan Guaidó. Então, segue suspensa. Beleza? Então, só uma coisinha voltando aqui no Mercosul para a gente ficar esperto com relação a isso. O Mercosul tem 2 tipos de membros, que são os associados e os efetivos. Os membros associados são Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Equador, lembrei. Os efetivos são Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Venezuela, que está suspensa. Esses efetivos, eles têm poder de voto de decisão e cumprem zona de livre comércio e união aduaneira. Os associados não têm poder de decisão e cumprem só a zona de livre comércio. Beleza? Mudando de bloco, então, vamos falar da APEC,
que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. O mapa da APEC é esse aí. Nós temos países que são banhados pelo Pacífico dos dois lados. Aqui é um exagero, né? Porque, por exemplo, aparece o Brasil aqui e o Brasil não está. Os países que são banhados pelo Pacífico, sim. Né? No fundo aqui a intenção do emblema da APEC é falar que está contemplando todos os continentes. Tá? Mas vamos lá. Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A APEC foi criada em 89. O nome da conferência é a Conferência de Seattle, Estados Unidos. Membros: os próprios Estados Unidos, Japão, China, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Observa que existe uma disparidade na economia desses membros. Eu tenho Estados Unidos e eu tenho Papua Nova Guiné. Aí vendo, tem Japão e tem o Peru, tem o Chile, que economicamente não é lá essas coisas, e tem países poderosos como, por exemplo, a China, que é a segunda economia do mundo. Enfim, esse bloco tem a intenção de ser apenas uma zona de livre comércio. E aí, livre circulação de mercadorias entre os países membros. O combinado foi o seguinte: até 2010, os países desenvolvidos, os mais ricos, adotariam a zona de livre comércio. Os países menos ricos, os em desenvolvimento, teriam até esse ano de 2020 para adequarem suas economias para entrarem no acordo. Nem em 2010, nem agora, esses grupos aí contemplaram totalmente a integração. Quando esse bloco existir, vai ser o maior do mundo sem sombra de dúvidas, quando ele existir na amplitude, né? Por enquanto ele existe parcialmente. O objetivo é promover o crescimento econômico, a integração comercial, os negócios e os investimentos na região do Pacífico. A produção industrial desses países equivale a mais da metade da produção mundial. Vamos só lembrar, tem Estados Unidos, China e Japão, só de cara. Tem tigres asiáticos, tem o México que é industrializado por aqui. Enfim, esse bloco chamado APEC é um bloco muito poderoso, só que passa por dificuldades na sua consolidação total, mesmo porque envolve países muito diferentes. Ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida que ficar, a gente tira quando tiver a oportunidade. Beleza? Estou enviando para vocês aí um exercício também. Vamos fazendo que a gente vai avançando nesse conteúdo. Bacana? Abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.